Olá, o meu nome é Dulce Louro, eu pertenço à KW Área de Carcavelos, tenho 2 filhas, sou casada, a minha formação é em arquitetura e há cerca de 10 anos resolvi ir a uma formação sobre mediação imobiliária. Fiquei apaixonada, larguei tudo e comecei a ser consultora imobiliária. Já fui Keeper 3 vezes e estou a caminho da 4ª vez. Adoro fazer aquilo que faço e acho que tenho uma vida que vale a pena viver e estou aqui também. Esta sessão de Ignite também tem o propósito de vos dar ferramentas para que tenham também vidas que valem a pena viver. Eu vou falar nesta sessão sobre reunião com clientes proprietários, como é que agendamos reuniões com clientes proprietários, mas há uma coisa muito importante, que é para agendarmos as reuniões com os clientes proprietários, temos primeiro que obter as leads e os contactos desses clientes, ok? Então é isso que vamos falar hoje. Eu trago aqui uma frase do Chris Heller, que está no nosso manual de formação do Ignite, que diz: aprendi muito cedo a focar-me em arranjar angriações e a conseguir vendê-las. Eu acho que esta frase do Chris Heller é importantíssima. Porquê? Importantíssima, pelo menos no meu negócio porque eu, ao ter angriações, consigo controlar o meu negócio. E foi a forma que eu arranjei de o fazer. Há uma coisa fundamental que nós temos que aprender rapidamente, que é distinguir compradores e proprietários. É muito fácil encontrar compradores, vendedores também é relativamente fácil, a questão é que os vendedores são muito fugidios e, portanto, temos que ter outras armas, outras ferramentas para conseguir combater essa fuga dos vendedores, até porque são altamente assediados por todos os colegas que trabalham em mediação. Nesta questão de agendarmos reuniões, há 3 etapas que são determinantes. Primeiro que tudo, nós temos que captar as leads, depois temos que nos conectar com essas leads e, por fim, temos que fechar com a lead. Quando eu digo fechar, quer dizer que nós temos que agendar a reunião, marcar a reunião e fazê-la. Desde que estou na KW já fiz algumas vezes o Bold. O Bold é um programa de condicionamento que é determinante para o nosso mindset, para a construção do nosso mindset. Eu trouxe-vos hoje uma das leis Bold que eu costumo ter sempre em atenção, e a lei Bold diz: podes ter desculpas ou resultados, não podes ter as duas ao mesmo tempo. Esta sessão é exatamente sobre ter resultados e é isso que nós vamos trabalhar. Há uma coisa muito importante que é, hoje em dia, um proprietário é assediado, entre aspas, por muita gente. Há muitos consultores imobiliários e nós temos que marcar a diferença. Portanto, temos que perceber porque é que o proprietário, aquele proprietário, quererá trabalhar connosco e não com outro colega de outra rede ou até da mesma rede, não sabe, pronto. Contudo, há uma coisa transversal a todos os proprietários. Todos os proprietários querem vender a casa rapidamente, ao melhor preço possível e, acima de tudo, sem terem chatices. Aborrecimentos é que os proprietários não querem. Quando nós temos uma reunião com proprietários, isso tem que ficar muito, muito claro desde o início. Há algumas estatísticas que nos dizem, alguns números que nos dizem, que nos dão indicação o que é que um proprietário procura quando contrata um agente imobiliário. Efetivamente, 23% dos proprietários querem ter um valor de venda. O métier dos proprietários não é a mediação imobiliária e, portanto, os proprietários querem perceber qual é o valor pelo qual podem ou devem pôr o imóvel no mercado. É transversal a todos os proprietários terem receio de estarem a dar o imóvel, a pô-lo demasiado barato. E depois, às vezes, com esta crença limitadora, acabam por querer inflacionar imenso o imóvel e depois entramos aqui num processo mais complicado. Contudo, primeiro que tudo, acima de tudo, eles querem definir um valor correto para o seu imóvel. É aqui que nós entramos. Nós somos profissionais do mercado e, portanto, nós temos que os ajudar nessa tarefa. Uma das formas que nós temos de agendar uma reunião com um proprietário é, efetivamente, fazermos uma análise comparativa de mercado. Nunca façam a análise em casa sem conhecer o imóvel. Há proprietários que tentam fazer isso. Não, faça a análise comparativa de mercado e depois manda-me por e-mail. Nunca. Nós vamos lá à casa, conhecemos o proprietário, conhecemos a casa e depois fazemos a análise comparativa de mercado. O objetivo da primeira reunião é, acima de tudo, conhecer o proprietário. A casa é secundário. Portanto, nós queremos estabelecer relação com o proprietário. E, portanto, tudo isso, se conseguirmos fazer isso, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais
agilizado o processo aqui de angriação. 21% dos proprietários, ainda voltando àquilo que eles esperam de nós, 21% dos proprietários querem que nós encontremos ou os ajudemos a encontrar compradores. Há muita gente que acha que os compradores realmente são fáceis de encontrar. A grande dificuldade é termos clientes compradores qualificados. E nós sabemos fazer isso, mas temos que mostrar ao proprietário que isso faz parte da nossa atividade profissional e que é uma mais-valia para ele contratar-nos, que sabemos qualificar compradores. Apesar de, hoje em dia, ser muito fácil colocar um imóvel nos sites na internet, no LX, em todos os sites de promoção de imóveis que existem cá em Portugal, qualquer proprietário pode colocar, mas há uma diferença muito grande. Uma coisa é eu que não percebo nada da mediação, estar a colocar, nem sei vender um imóvel, nem nunca o fiz, pronto, e coloco num site da internet. Outra coisa é contratar um profissional. Onde é que estão as diferenças? Estão as diferenças que não sabem os sites onde devem colocar, porque cada imóvel é um imóvel, pronto. Não têm uma boa produção fotográfica, normalmente vão com o seu telemóvel, tiram umas fotografias e põem. O preço vem desajustado e o descritivo também é incorreto. Muitas vezes, até o próprio site onde colocam o imóvel não é o mais apropriado, porque se calhar, às vezes podem dizer um imóvel barato, se calhar não tem muito sentido estarmos a exportar para um site internacional. Mas pode ter, por exemplo, pode ser um imóvel baratinho para investidores e imigrantes, por exemplo, que estejam em França. Tem sentido. Nós é que temos que perceber que imóvel é que temos pela frente e ajustar a sua promoção. Eu agora vou-vos falar aqui de uma coisa que tem a ver com a reunião de proprietários, ou com os proprietários na casa deles. Eu, quando faço as reuniões com proprietários e chego lá, como já disse anteriormente, tento, acima de tudo, conhecer a pessoa que tenho à minha frente, ou as pessoas que tenho à minha frente. Se forem várias, tento dar igual atenção a uns e a outros, sem nunca descurar, ou tentar perceber quem é que está a liderar a operação. Há uma coisa muito importante, quando eu entrei para a KW, que me puseram a pensar, que eu não tinha pensado com atenção até esse momento, foi descobrir o meu Big Why. O Big Why é uma coisa muito importante que nós temos que trabalhar durante algum tempo, meses, se for preciso. Eu acho que para chegar ao meu demorei mais de um ano. Não pensava naquilo todos os dias, ia escrevendo algumas coisas e descobriu. E a partir do momento que eu descobri, passei a ser uma pessoa muito mais propositada, muito mais proativa, as coisas passaram a ter muito mais sentido para mim. Portanto, quando eu tenho uma reunião com um proprietário, também tento perceber qual é o Big Why dele, porque é que ele quer trocar de casa. Porque se eu não perceber isso e se não for claro para mim, também vou ter muito mais dificuldades em ajudá-lo. Existem algumas perguntas que são perguntas de conexão, portanto, nós vamos aqui ver em que ponto é que estamos. Eu já captei a lead e agora estou a conectar-me ainda mais intensamente porque neste momento já estou lá em casa e o objetivo de facto é depois trazer um CMI assinado. Perguntas de conexão. Temos que saber quem são as pessoas, o que é que precisam, onde é que querem, porque é que querem trocar, quando é que o querem fazer, isso é determinante, o timing da operação, se é um cliente que quer só vender daqui a um ano ou se é um cliente que precisa de vender este mês e como é que estão a pensar fazer a transação do imóvel. Há aqui uma nota que eu quero deixar, que é a seguinte: nós, quando estamos nessa reunião com proprietários, temos que ter a sensibilidade de perceber se temos um proprietário altamente motivado ou se temos um proprietário daqueles que, posso pôr à venda agora, mas se calhar estou a pensar, se calhar o melhor é pôr para o mês que vem ou para o ano. Nós temos que qualificar esses proprietários, esses QVs, como nós dizemos. Temos que os qualificar. Porquê? Porque às vezes nós ficamos muito focados no proprietário que quer vender já, e temos razão para o fazer, é suposto, mas depois protelamos e esquecemos dos outros com quem até já reunimos e depois nunca mais damos feedback nenhum. É muito, muito importante fazer seguimento a esses vendedores todos, esses proprietários. Eles são preciosos para nós e é com a ajuda deles que nós vamos conseguir atingir os objetivos que queremos e ter efetivamente vidas que valem a pena viver. Eu estava a falar do Big Why dos proprietários, das perguntas de conexão e de quão importante é nós qualificarmos e estabelecermos um rating de prioridades em relação aos clientes proprietários,
e não nos esquecermos nunca que temos que lhes dar seguimento. Isso é importantíssimo. O que acontece com muitos colegas é que vão a uma primeira reunião com os proprietários e depois, como a venda não é urgente, acabam por se esquecer daquele proprietário, nunca mais lhe dão feedback nenhum e mais tarde o que vai acontecer é que o proprietário, entretanto, conhece outra gente qualquer, ou tem um primo, ou um familiar, ou um amigo a quem acaba por dar a angriação, e isso nós não queremos nunca que aconteça. Portanto, eu já falei das perguntas base que podemos fazer, ou que devemos fazer, mas há aqui alguns pormenores que eu acho que não podemos descurar quando nos preparamos para uma reunião. Primeiro que tudo, eu quando estou a agendar a reunião telefonicamente, e depois já vos vou explicar como é que eu chego a estas leads e como é que eu agendo a reunião, quando eu estou a agendar a reunião telefonicamente, tento perceber ao máximo que tipo de cliente proprietário que eu tenho pela frente, ou que vou encontrar quando chegar lá à casa. O enquadramento familiar, a faixa etária, profissionalmente o que é que fazem, onde é que andaram até na escola, onde é que os filhos estão na escola, tudo isso é determinante para quando vamos à reunião. Porquê? Para estabelecer ali uma empatia. Eu, quando chego à reunião, já sei muitas vezes aquilo que vou dizer. Aliás, sei quase sempre aquilo que vou dizer. Primeiro, há scripts pré-definidos para determinados tipos de proprietários. E depois, porque eu já contextualizei socialmente o cliente e sei como é que vou ter que agir ou que estar perante ele, ou perante eles. Claro que vamos ter sempre surpresas. De vez em quando aparecem pessoas fora da caixa que eu não estou à espera. Mas isso também faz parte da piada desta profissão. Há, contudo, perguntas base que eu já sei que as pessoas vão fazer. As pessoas querem sempre saber como é que está a tendência do mercado, porque leem jornais, ouvem noticiários, os amigos falam, portanto, as pessoas querem ter algumas respostas de um profissional, como é que o mercado se está a comportar. Se estamos no mercado de proprietários, estamos no mercado de compradores, pronto, querem sempre saber como é que é a lei da oferta e da procura. Normalmente, eles próprios sabem tudo o que há ali à volta para venda. Isso também é muito útil. Eu não tenho pudor nenhum em perguntar está aqui o vizinho à venda e quanto é que está? Faço essas perguntas porque isso vai agilizar depois o meu trabalho. O ACM, escuso de estar a pesquisar tanto, eu, a minha assistente, a pesquisarmos tanto sobre os imóveis, porque os próprios proprietários nos vão dando esse feedback, é muito bom. Outra coisa que os proprietários normalmente também perguntam muito tem a ver com os dias que o imóvel estará no mercado, em média. Ou até a taxa de fecho de negócio perante o valor da angriação. Passo a explicar. Imaginem que eu angrio um imóvel por 100 mil euros e vou fechar o negócio por 95 mil. A minha taxa de fecho de negócio será 95%. É importante todos os agentes terem isto monitorizado, que é uma ferramenta super útil, nomeadamente em relação quando trabalhamos com FISBs, que são aquelas pessoas que estão a vender sozinhas, são aqueles proprietários que se põem e que se aventuram na venda. É importante termos estes números. Numa fase inicial nós não o temos. Portanto, eu acho que é importante nós recorrermos a colegas que já têm isso monitorizado e nós não vamos mentir, não vamos dizer eu vendo a 95% do valor da angriação. Não, o que nós dizemos é, em média, no Market Center ou no meu Market Center, e, portanto, o cliente que não está familiarizado com este tipo de discurso retém os 95% e o resto da conversa flui. É muito importante também nós estarmos atentos às notícias e fazermos algumas leituras, dependendo também do cliente que vamos ter pela frente, sobre alguns números, algumas estatísticas. Nunca podemos utilizar essa informação como se fosse nossa, ou seja, nós temos que referir sempre, pelo menos é assim que eu faço, que são citações. Eu ouvi dizer, eu li, eu vi no telejornal qualquer coisa. Agora, não vou dizer sou eu que venho com esta notícia, porque depois a coisa pode não estar 100% correta e se for um cliente muito atento, depois pode ir esmiuçar e começar a contrapor, etc. O proprietário só quer falar de casas e de valores. Nós não queremos isso. Nós queremos perceber que tipo de pessoa temos pela frente. Há uma tendência, e eu tinha essa tendência numa fase inicial, porque eu falo muito, para falar quase mais do que o cliente proprietário. Cada vez mais utilizo aquela lógica que é nós temos dois ouvidos e uma boca e, portanto, eu tento ao máximo ouvir, pontualmente conto uma outra situação minha, porque é importante para estabelecer empatia, mas tento cada vez mais só ouvir o que as pessoas têm para me dizer. Mesmo que insistam em valores, porque normalmente eles querem logo que nós seguimos ali a um valor.
Tentamos ao máximo contrariar isso. Eu normalmente brinco com isso e digo, não, eu agora ainda não digo nada, temos que agendar uma segunda reunião, aí eu venho com um ACM, porque não me estou a sentir confortável em estar a mandar um valor para o ar. Preciso de estar documentada. E normalmente as pessoas acalmam-se um bocadinho e esperam então pela segunda reunião. Portanto, há o tema do preço, que é sempre importante. Depois temos também, e é um tema que nós falamos sempre, é a localização do imóvel. Nós temos que clarificar perante o cliente proprietário que a localização faz toda a diferença. Muitas vezes até basta trocarmos de rua, estamos na rua A, passamos para a rua B e os imóveis têm um valor completamente diferente, para o melhor e para o pior. Isso é importante clarificar, para não haver decepções mais tarde. Outra coisa muito importante quando fazemos a primeira reunião com o cliente proprietário é falar sobre a condição do imóvel. De uma forma geral, há uma primeira batalha sobre o valor e depois começamos a ter uma segunda batalha sobre as condições da casa. Quando nós chegamos a um apartamento que está impecável, bem tratado, limpo, a cheirar bem, bem decorado, é fantástico. Nós sabemos que a probabilidade de uma venda rápida e a um excelente preço é muito, muito grande. Quando nós chegamos a um imóvel que tem área, até tem localização, mas está muito mal cuidado, a decoração é péssima, cheira mal, às vezes acontece isso, temos que começar a formatar o cliente e a explicar-lhe quão importante é termos o imóvel em boas condições. Felizmente, hoje em dia, existem alguns programas de televisão, nomeadamente norte-americanos, em que falam de staging e a importância de decorar uma casa, ou de pintar uma outra parede, ou modificar algum mobiliário na sala, por exemplo. E isso vem agilizar muito e facilitar muito o nosso trabalho. Há 6 ou 7 anos atrás, isso não acontecia, era muito mais difícil, as pessoas ficavam a olhar, que estranho, o que é que a gente está a pedir? Deve ser doida. Hoje em dia não, aceitam. Aliás, eu tenho um caso recente, muito, muito recente, de um imóvel que, numa fase inicial, eu fiz um ACM e o valor, o enquadramento de venda ia ser ali entre os 85 mil e os 90 mil euros. Eu propus ao proprietário fazermos uma pintura, porque o imóvel tinha estado arrendado, tinha umas paredes muito escuras e algumas danificadas. Fazemos uma pintura e remodelarmos também a cozinha. Quando eu digo remodelar a cozinha, foi tirar aquele mobiliário muito velho e colocar ali mobiliário novo, não é nada topo de gama, um mobiliário branco, inócuo. Ele gastou 3 mil euros, para aí, 3.500 euros. Eu expliquei-lhe que íamos ter retorno disso. E, efetivamente, o imóvel entrou por 95 mil euros no mercado e fechámos o negócio por 110 mil. Portanto, o cliente ficou muito satisfeito, eu também fiquei satisfeita e, portanto, há aqui pequenas coisas que nós temos que sensibilizar o cliente, porque ele não está nem aí. O métier dele não é esse, o nosso é que é. Há uma coisa aqui também importante que eu queria dizer, mas não quero ferir suscetibilidades, é que quando nós vamos à casa de um cliente, o proprietário vai-nos entregar o seu melhor bem. E o seu melhor bem é a sua casa. E por muito boa ou muito má que seja a casa, a expectativa do proprietário é que nós sejamos o melhor possível. E, portanto, nós temos que ter atenção a duas coisas, à condição do apartamento e à nossa condição. A forma como nos apresentamos, a forma como vamos à reunião, a forma como posteriormente fazemos as visitas é determinante. E isso tem que ser transversal para um imóvel de 1 milhão ou para um imóvel de 50 mil euros. Foi sempre assim que eu atuei. Os proprietários merecem o nosso respeito, o imóvel merece o nosso respeito e nós vivemos e recebemos dinheiro dessas comissões. E, portanto, tem que ser tratados de igual forma. Não podemos ir fazer uma visita ou reunir com o proprietário de chinelos, mal arranjados, sei lá, eu vejo cada coisa. Portanto, temos que ter muita atenção, isso faz toda a diferença. E, portanto, um conselho que vos dou para terem mais credibilidade perante o cliente proprietário é, efetivamente, arranjarem-se antes de irem para a reunião e terem cuidado com a vossa condição. Agora vamos passar à parte final, que também é uma parte muito importante, porque nós estivemos só a falar da forma como reunimos com o proprietário e como ele tem que perceber a importância e a mais-valia que será contratar-nos, que não perderá nunca dinheiro, aliás, pelo contrário, até ganhará muito dinheiro com isso, não terá chatice e o processo será rápido. Mas vocês perguntarão, isto é muito giro, mas como é que eu obtenho as leads dos proprietários? Há variedíssimas formas de o fazer. Eu já vos vou explicar como é que eu atuo. Vamos falar primeiro
das formas possíveis e depois eu vou-vos dar aqui feedback de como é que eu faço. Existem um primeiro grupo em que nós podemos tratar a base de dados, a nossa base de dados. Podemos ter leads business to business, que já vou explicar o que é. Podemos fazer open houses e também podemos fazer posicionamento geográfico. E depois existe um segundo grupo que eu acho que até aqui há alguns anos não era trabalhado ou não era considerado segundo grupo, mas eu considero um segundo grupo, que são os FISBs, portanto as pessoas que estão a vender sozinhas, elas próprias, e o produto que está à venda noutras imobiliárias ou até inclusivamente que já está expirado. Vamos trabalhar então, vamos falar sobre o tratamento da base de dados, que é de facto o meu foco diário. Há aqui uma grande diferença. Muita gente diz, às vezes perguntam, tens base de dados? Tenho base de dados. Eu própria também achava que tinha uma base de dados até perceber que o que tinha era uma lista de nomes e números de telefone. A base de dados é determinante para o meu negócio. Da minha base de dados vem seguramente 99% do meu negócio, nem sei o que são os outros 1% que sobram. E como é que eu trabalho com a base de dados? A base de dados foi criada e é alimentada diariamente. Eu tenho que comunicar com ela todos os dias. E o que é que isto quer dizer? Tem que a aumentar e tem que a atualizar. Portanto, eu diariamente dedico 2 ou 3 horas de manhã, sempre, a trabalhar na base de dados. Normalmente, por defeito, tenho a lista de contactos de pessoas com quem tenho que falar. Atenção que trabalhar uma base de dados não quer dizer que seja só estar ao telefone, há muito telefone, mas também existem outras formas de comunicar com os leads que nós temos. Nós temos aqui, também podemos trabalhar a base de dados, devemos trabalhar a base de dados de 2 formas. Gerar leads e converter leads. Pronto. Eu numa fase inicial achava que só tinha que gerar leads, então tentava obter 500 números de telefone e 500 nomes e falar com as pessoas e era muito simpática e as pessoas ficavam muito agradadas e aquilo não dava em nada. Pronto. A conversão de leads, de facto, é o que é mais importante. O objetivo da lead generation ou a geração de leads, é nós convertermos a lead numa reunião. E isso é que tem que ser o nosso foco e muitas vezes não é. E às vezes passamos manhãs a falar com pessoas ao telefone e não pedimos negócio ou quando percebemos que há ali negócio, não temos a coragem ou a frontalidade ou às vezes até o propósito de pedir reunião. E, portanto, nada disto tem sentido se nós não marcarmos reunião e não fizermos a reunião. Cada vez mais eu estou focada na questão das reuniões porque está mais que provado e eu própria vivenciei isso, que quanto mais reuniões faço, mais angriações tenho, mais negócios andam para a frente e mais faturação tenho, o meu GCI aumenta. Outra coisa que eu faço, ou que nós fazemos, eu e a minha assistente diariamente na base de dados, tem a ver com fazer campanhas. No Mereia, as campanhas vêm todas bem definidas. Eu, numa fase inicial, quando peguei pela primeira vez no livro, andei a esmiuçar as campanhas todas. Não é fácil começar. Às vezes nós temos uma crença limitadora que temos que ter tudo ok e depois é que começar. Errado. Temos que começar por fazer alguma coisa e depois as coisas vão acontecendo. Não desistir, continuar a crescer com as ideias. Como é que eu tenho as minhas campanhas organizadas? Tenho uma campanha 8x8, que são 8 toques em 8 semanas. Pontualmente, quando percebo que é um proprietário que tem que agarrar rapidamente, porque anda lá muita gente a querer fazer reuniões, os 8 toques durante 8 semanas duplicam, portanto, eu reduzo as 8 semanas para 4 e comunico com o cliente 2 vezes por semana, para acelerar o processo. Depois temos campanhas de 33 toques, que são para clientes que eu quero manter o contacto, mas que já foram antigos clientes ou qualquer coisa. Depois cada um de vós é que organiza como achar mais conveniente. E depois ainda temos os 12 Direct. Para além disso, nós também nunca descuramos diariamente e a minha assistente tem isso preparado ao mês, de termos, por exemplo, os postais. Temos postais com os aniversários que são manuscritos diariamente. Eu todos os dias recebo os envelopes com os postais para as pessoas, para os clientes a quem eu tenho que desejar feliz aniversário. Faz toda a diferença, as pessoas reconhecem isso, mesmo que não deem feedback,
quando nós telefonamos, passado um mês ou dois, a pedir negócio, são os primeiros a pedir desculpa e a dizer: "Oh, Dulce, desculpe lá, é muito simpática, já recebi imensos postais seus, eu nunca lhe digo nada, que vergonha." E, portanto, é bom nós sabermos que as pessoas estão reconhecidas e que gostam de receber esse miminho. De facto, as minhas angriações vêm da base de dados e vêm muito do trabalhar a base de dados dos contactos que eu recebo de clientes compradores. Vou traduzir isto de outra maneira. Quando eu tenho uma angriação, começo a receber contactos telefónicos de potenciais compradores. Regra número 1, fazer uma boa qualificação telefónica, sempre. Eu já estou muito tempo com os clientes compradores ao telefone. Normalmente eles não querem dar muita informação, estão habituados a marcar visitas com colegas a quem eles impõem um horário e dizem: "Amanhã às 3 da tarde", e os colegas marcam e não dizem mais nada. Ok, está marcado. Eu não. Eu tenho horas específicas para determinadas visitas, dependendo do imóvel também, e, portanto, não vou fazer visitas quando os compradores querem. Portanto, tenho que agilizar isso com eles, tenho que agilizar a visita com eles e coordenar os meus horários com o horário deles. Depois, nessa qualificação telefónica, eles normalmente não se apercebem, mas é muito importante vocês treinarem esses scripts com colegas, é determinante. Nessa conversa telefónica, que parece uma conversa quase ingênua, de perguntas sobre o cliente comprador, na realidade o que eu começo a fazer é orientar o discurso quando percebo que ele também tem uma casa à venda, ou que precisará de pôr a casa à venda para comprar o apartamento ou o imóvel que eu estou a vender. Portanto, normalmente o que eu faço, apesar de eles não quererem, tipo 90 e tal % das vezes, o que eu faço é, antes de marcar a visita ao imóvel que ele quer ver, eu marco a reunião para tentar angriar. Esse é sempre o objetivo, sempre. Pronto. Pontualmente não consigo, quando eles são mais teimosos, ou eu estou num dia que não consigo tratar aquela objeção, porque também acontece. Nesses casos, pontualmente, eu vou à visita, mas vou com o foco, não é de lhe vender logo a casa, eu quero é ir angriar a casa dele. Há alturas em que não conseguimos contornar a objeção e vamos lá fazer a visita. Quando fazemos a visita, já sabemos que temos ali um potencial vendedor. Portanto, temos que ter atenção a pequenos pormenores, apresentar bem a casa, ser simpáticos, ter fichas de visita sempre. Eu tenho sempre, muito mais numa situação destas. E, portanto, quando o cliente chega, percebe que tem um consultor imobiliário que faz uma boa apresentação. E, portanto, muitas vezes os proprietários depois dizem: "Oh, Dulce, eu depois telefonei-lhe para angriar a sua casa", já me aconteceu isso algumas vezes, nem sequer esse comprador comprou a casa, não quis vender na altura a dele e mais tarde contactou-me porque tinha gostado muito da forma como eu atuei durante a visita. Portanto, é muito importante nós estarmos atentos a esses pequenos pormenores durante as visitas. Desta forma, com os clientes compradores, com uma boa qualificação de compradores, eu consigo muitas angriações. Eu não sei agora, mas de cor, mas o meu rácio de angriações de clientes compradores deverá andar aí nos 70%, seguramente. Outra coisa que é muito importante e que gera leads, embora eu utilize pouco, são leads business to business. O que é que são leads business to business? São empresas das quais nós temos contactos, e vou dar um exemplo: mudanças, canalizadores, empreiteiros, sei lá, eletricistas, serviços que são necessários para os imóveis e que muitas vezes as pessoas, os clientes recorrem a nós, telefonam-nos: "Oh, Dulce, conhece uma empresa de mudanças, ou conhece um canalizador, ou um empreiteiro", e muitas vezes, a propósito disso, já me têm telefonado a perguntar se eu conheço pessoas que comprem recheios de casas, por exemplo. E aí eu pergunto: "Mas porquê? Vai vender alguma? Tem alguma casa para vazar?" Pronto. E muitas vezes vêm angriações daí, sendo que as próprias pessoas das empresas também vendem e compram casas. Portanto, é sempre importante termos estas alianças estratégicas com outras empresas. Terceira forma de se arranjar, de gerarmos leads: open houses. As open houses, eu estou a pensar este ano de dedicar-me a open houses. Para mim, as open houses são uma coisa muito séria, não podemos ser levianos quase na organização numa open house. A open house tem que ser uma coisa muito profissional. Porquê? Porque eu acho que, acima de tudo, quando estamos a organizar uma open house, temos que ser propositados
naquilo que nós esperamos que venha ou esperamos receber da Open House. Muitas vezes o que se encontra são Open Houses que, para mim, peço desculpa, não passam de reuniões de chá e bolachas. E não é suposto ser uma reunião de chá e bolachas, porque senão reunimos com amigos, com conhecidos, nos sítios quaisquer e não num apartamento. A Open House tem que ser bem planeada, nós temos que definir quantos leads é que queremos, mais ou menos, obter da Open House. Contrariamente àquilo que é expectável, uma Open House não é para vender o apartamento, é sim para obter leads, para gerar leads que consigamos converter mais tarde em reuniões. É serviço ao cliente proprietário, sem dúvida. Os clientes proprietários ficam satisfeitos com isso, mas na realidade, da nossa perspectiva, enquanto consultores imobiliários, nós temos é que pensar que a Open House é uma fonte de geração de leads. Nós vamos querer leads e vamos obter leads dali. Se não for uma Open House bem programada, bem planeada, não vamos ter o sucesso que esperaríamos e depois acaba por não funcionar muito bem. Acho que é preciso sermos muito assertivos quando planeamos a Open House, senão é um encontro, mais nada. A última parte aqui da geração de leads tem a ver com o posicionamento. O posicionamento geográfico exige um trabalho diário, irmos lá, falarmos com pessoas, tocarmos a portas, conhecermos os serviços, o comércio à volta, estabelecer relações, senão não dá frutos. Eu conheço 2 ou 3 agentes top 20 da KW que fazem posicionamento, um bom posicionamento e têm frutos do posicionamento. É como tudo, cada um de nós tem que se adaptar à forma de estar onde se sente mais confortável. Eu sinto-me muito confortável a trabalhar a minha base de dados, a trabalhar os meus antigos clientes, a trabalhar os compradores que vou conseguindo das minhas angriações. No posicionamento ainda não me sinto confortável, portanto não o faço. Disto tudo, eu acho que é importante também reter aqui uma ideia, que é nós temos que começar pela geração de leads que nos é mais confortável. E depois eu acho que temos que ser masters nisso e depois é que nos vamos dedicar a outra situação qualquer. Como disse anteriormente, eu trabalho a base de dados. Estou a pensar este ano começar a dedicar-me às Open Houses. Porquê? Porque eu acho que já atingi um grau de geração de leads que o negócio já flui, só trabalhando a base de dados e as campanhas, e, portanto, se calhar agora eu posso começar a dedicar-me a ter um master quase em Open Houses, mas só depois de trabalhar a base de dados. Agora que me sinto confortável com a base de dados, é que vou para as Open Houses. Mas isso depende de cada um de nós, vocês é que sabem como é que querem fazer. Existem, contudo, ainda 2 tópicos que eu ainda não falei. São altamente potenciadores de geração de leads. Há gente também, volto a falar nisso, há consultores de top 20 da KW que fazem geração de leads desta forma. Esta geração de leads tem a ver com FISBOs. Para fazermos FISBOs é determinante treinarmos muitos scripts. Para tudo isto é determinante treinarmos scripts, mas há imensos na KW e nós temos acesso. É preciso arranjarmos um colega que queira fazê-lo connosco. Eu já tive colegas com quem combinava diariamente, entre as 9 da manhã e as 9h30, treinar-nos scripts todos os dias antes de começarmos. E digo-vos, ajudou-me a alavancar imenso o meu negócio. Foi muito bom porque nós estamos energizados e quando começamos às 9h30 a fazer telefonemas para clientes, aqueles lá são peanuts porque já tratámos não sei quantas objeções para trás, portanto é fácil. Há muita gente a telefonar para FISBOs. Contudo, 2 questões. Primeiro, não têm o script apropriado para fazer. Como não treinaram, estão inseguros, estão a treinar com o próprio proprietário, em vez de terem treinado primeiro com o colega, os treinos são com proprietários e, portanto, aquilo não corre bem seguramente. E depois, mesmo que corra relativamente bem e que até consigam ir à casa, muitas vezes o que acontece é que não são persistentes. E como desistem logo, acaba por se perder todo este trabalho. Portanto, se nos vamos focar em FISBOs, tem que ser de uma forma persistente. Temos que ir lá e contactar, e contactar, e contactar, e contactar, até o FISBO nos dar a angriação. E explicar também, que também é muito importante, mas isso está nos scripts, a vantagem do FISBO nos contratar e nos assinar o nosso contrato de mediação. Há imensas objeções, é verdade, todas estão tratadas nos scripts da KW, podem ser a exclusividade, o valor. Acima de tudo, o que os FISBOs não querem é pagar a nossa comissão. Os FISBOs estão convencidos que, aliás, eu acho que cerca de 38% dos FISBOs acham que vão ganhar mais dinheiro
se não nos contratarem, porque estão convencidos que poupam na angriação. Se nós formos pragmáticos e lhes explicarmos que, numa média, os FISBs vendem a casa a 80% do valor que puseram à venda no mercado, portanto, eles já perdem logo 20%. Um agente imobiliário, eu posso-lhes dar o meu rácio anda ali nos 96,5%, 97%. Portanto, de 80% para 96%, o FISB ganha mais 12% na venda do seu imóvel. Descontando a minha comissão, que ainda são só 5%, fica mesmo assim a ganhar 11%. E quando nós confrontamos o proprietário com isto, o FISB com isto, de facto, muitas vezes ele vê a luz, como eu costumo dizer, fazemos ali contas, eu faço contas logo ali à frente e eles percebem que, de facto, era uma falsa questão o pagamento de comissão, porque deixam de ter trabalho, delegam em mim e ainda ganham mais dinheiro, portanto, só vantagens, como podem ver. E, portanto, isso é uma objeção que vocês podem todos tratar desta forma. As dificuldades dos FISBs são 2 ou 3, há mais, mas há aqui 2 ou 3 importantes, que eu vou referenciar e depois vocês tratarão como querem. A maior parte dos FISBs tem, de facto, grande dificuldade em obter o valor correto do seu imóvel, cerca de 23%. E para isso é que nós estamos lá, para os ajudar, por isso é que fazemos ACMs, por isso é que queremos visitar a casa, numa fase inicial sem compromisso nenhum, mas sempre muito propositados para que eles vejam uma mais-valia em trabalhar connosco. 18% não têm tempo sequer para se focar na venda, porque têm outras atividades profissionais e, portanto, é muito aborrecido estarem a trabalhar e estarem a receber telefonemas de eventuais compradores. Depois, ainda para mais, não os sabem qualificar, portanto, andam numa correria a mostrar a casa a pessoas que provavelmente não terão capacidade financeira para o fazer, nem estão qualificadas para aquela zona. E, por fim, a grande dificuldade que os FISBs têm é vender a casa no prazo que precisam, no prazo planeado. E, portanto, cabe-nos a nós provar ao FISB que será sempre uma mais-valia trabalhar connosco. A grande vantagem de nós escolhermos FISBs, e a próxima geração de leads que eu vou apresentar, é porque estas pessoas já decidiram que querem vender a sua casa. E muitas vezes nós andamos a trabalhar proprietários que ainda não decidiram e andamos a perder tempo porque temos crenças limitadoras em relação aos FISBs e é outra situação que eu vou agora falar que pode potenciar muita geração de leads. Nos Estados Unidos, eles têm acesso a uma situação que são angriações que estão aspiradas ou quase a expirar. Cá em Portugal, infelizmente, ainda não temos, mas aqui há uns anos eu fiz uma situação com um colega que podem utilizar, que foi dentro do Market Center, o colega não estava a conseguir gerir a angriação, estava a entrar em conflito com o proprietário e a angriação expirou e ele não conseguiu vender o imóvel. E o que aconteceu foi que eu contactei o proprietário, apresentei-me, não disse que era amiga do outro, não é? Portanto, nem tinha nada a dizer, ele sabia que eu trabalhava também na capa dela, e o senhor gostou da minha apresentação de serviço e deu-me um imóvel. Portanto, muitas vezes nós podemos gerir isso com os colegas e nunca o fazemos, não percebi ainda muito bem porquê, eu própria só fiz uma vez, mas tem sentido, é uma fonte de geração de leads que pode ser aproveitada. O que é importante nestas questões de agendar reunião é efetivamente mostrarmos segurança e mostrarmos profissionalismo. E nós não conseguimos fazer isso sem treinar. E não se esqueçam nunca de treinar scripts diariamente, treinar com colegas, treinar objeções, porque assim, quando estamos frente a frente com o cliente proprietário, só temos de ter a preocupação de ser simpáticos, falar, afáveis, ouvir acima de tudo, não falar, ouvir, e ir contornando naturalmente as objeções e tudo isto vai fluir muito mais. Portanto, não se esqueçam, captar, conectar e depois fechar reunião. Isso sim, isso é determinante. Nunca nos podemos esquecer de uma coisa que é muito importante, que é nós temos que ter vidas que valem a pena viver. Todos nós merecemos ter uma vida que vale a pena viver. E por isso todo este processo, todo este trabalho só tem sentido se nós tivermos objetivos, se nos focarmos e se os concretizarmos. Agora, nunca se esqueçam de uma coisa. Quando concretizamos os objetivos, temos que depois nos recompensar. Isso é determinante. Fechamos um negócio, atingimos o objetivo que queremos e a seguir damos um mimo a nós próprios. Isso é muito, muito bom e se tivermos isso sempre presente, é um grande propósito para andarmos em frente. Muito obrigada por me terem estado a ouvir e bom trabalho e bons negócios. Obrigada.